Após 10 anos de guerra, durante a noite, os sentinelas troianos notaram que um clarão causado por muitas labaredas iluminavam o céu sobre o acampamento grego. Grandes colunas de fumaça se erguiam nos céus. Algo muito estranho estava acontecendo por lá. Na manhã seguinte, batedores chamaram os nobres troianos para contemplarem o milagre que havia acontecido. O acampamento havia sido abandonado. Os aqueus haviam partido. Mas naquele cenário desolado, um enorme cavalo de madeira se destacava. Aquele gigantesco equino havia sido construído a partir dos navios gregos, que já não possuíam mais marinheiros para comandá-los, já que muitos haviam perecido em combate. Tal monumento certamente se destinava aos deuses. Foi encontrado um grego açoitado e amarrado em um poste. Ele disse que seu nome era Sinon e que havia sido deixado para trás como um sacrifício aos deuses, para que assim os aqueus pudessem ter um retorno seguro para casa. Sinon foi interrogado e lhe perguntaram o motivo da repentina partida dos gregos, depois de terem aguentado 10 anos de sítio. Ele disse que os gregos haviam enfurecido a deusa Atena, que por anos os favoreciam, pois ela se ofendeu profundamente com o roubo do palácio que ficava no templo da deusa em Troia. Por isso, uma grande praga se espalhou entre os aqueus. Sem o apoio dos deuses, os aqueus constataram que seria impossível tomar Troia e decidiram então voltar para casa. Ele disse que aquele gigantesco cavalo era uma oferenda aos deuses e foi feito de forma tão grandiosa para que os troianos não pudessem levá-lo para Troia, pois certamente os deuses favoreceriam aqueles que possuíssem tão grandiosa oferenda, e temiam que com os deuses ao lado dos troianos, terrível seria a vingança de Troia contra as cidades-estado gregas. O rei Príamo, seus nobres e sacerdotes discutiram o que fazer com o grande cavalo de madeira. Alguns queriam queimá-lo, mas foi dito que isso enfureceria os deuses. Outros queriam deixá-lo onde estava, mas a glória de levar tal presente aos deuses para a praça dos templos em Troia era irresistível. Cassandra, a sacerdotisa desacreditada, implorou que os troianos queimassem aquele monumento amaldiçoado, pois ele traria a ruína de Troia. Porém, ela foi mais uma vez ignorada, e ainda zombaram dela, que anos atrás havia previsto a derrota de Troia na guerra. O que os troianos não sabiam é que dentro do ventre do cavalo de madeira estavam escondidos dezenas de guerreiros gregos. Entre eles estavam Odisseu, Menelau, Diomedes, Pirro e Epeu, o magnífico carpinteiro responsável pela construção do cavalo gigantesco. Com muito esforço, os troianos puxaram o cavalo até os portões da cidade. O grande portal teve que ser parcialmente demolido para que o imenso cavalo pudesse cruzar os portões. Em uma enseada perto dali, a grande armada grega estava escondida e seus milhares de soldados aguardavam o sinal para atacar. O grande cavalo de madeira foi colocado no centro da Praça dos Templos, já dentro da cidade de Troia, e uma grande festa teve início. Toda a cidade estava em festa, celebrando a vitória sobre os gregos após 10 longos anos de guerra. O rei abriu as portas da adega real e ofereceu todo o seu estoque de bebida para que o povo pudesse comemorar com fartura e alegria aquele grande dia. Quando já era tarde da noite, a cidade já se encontrava silenciosa e a população de Troia dormia em sono profundo. Após o longo dia de comemorações, foi quando um alçapão se abriu no ventre do cavalo de madeira e dezenas de guerreiros gregos começaram a sair de seu esconderijo. Os gregos furtivamente começaram a se encaminhar para tomar os portões da cidade. Os sentinelas acabaram sendo surpreendidos ao serem atacados pelas costas pelos heróis infiltrados na cidade. Do alto da muralha, um sinal de fogo foi enviado para as dezenas de milhares de guerreiros que se encontravam do lado de fora das muralhas. Os portões haviam sido conquistados. Liderados por Agamenon,
O gigantesco exército grego invadiu a cidade e deu início a um enorme banho de sangue. Jovens e mulheres desarmadas não foram poupadas. O furor sanguinolento dos aqueus parecia não ter limites. Muitos homens troianos, mesmo sem armas e armaduras adequadas, tentaram impedir o avanço grego. Mas o destino de Troia parecia já estar selado. Nada poderia impedi-los. O filho de Aquiles liderava os homens para o assalto final ao Palácio Real, o último reduto da resistência troiana. A Guerra de Troia se encaminhava para seu desfecho.